Boa noite aos irmãos. Agradeço ao nosso irmão Cerneide, pela confiança de poder estar aqui com os irmãos para estudarmos a palavra do Senhor. Outra vez ele havia pedido se eu poderia fazer a escala dele, eu não podia. Agora hoje teve a oportunidade. Vamos abrir a palavra de Deus para Deuteronômio, capítulo 26. Vamos estar considerando aqui um assunto que eu estou tratando lá no Planalto, que é adoração. Adoração é um assunto bastante relevante e eu creio que é de muita importância esse assunto, adoração. Deuteronômio, capítulo 26, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: ao entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todo o fruto do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias forem sacerdotes, e lhes dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor teu, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e lá viveu como estrangeiro, com poucas gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atendeu para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias do fruto da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrará perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Então aqui o Senhor deu instrução ao povo de Israel, quando eles entrassem então na terra que o Senhor havia prometido para eles, eles deveriam então, quando o Senhor os abençoasse, eles pudessem então ter ali o seu mantimento e colhido a sua lavoura, eles deveriam então trazer os primeiros frutos ao Senhor como uma adoração ao Senhor, reconhecendo a salvação do Senhor, que o Senhor os havia livrado ali do Egito, tirado eles da escravidão e trazido eles para a terra que o Senhor havia prometido, terra que emana leite e mel. Então o israelita deveria então, ao fazer a sua colheita, trazer as primícias da sua colheita diante do Senhor, em um ato de adoração ao Senhor. Deveria colocá-lo então num cesto e levar ao lugar que o Senhor escolheu para ali habitar o seu nome. E diante daquela oferta, ele deveria então prostrar-se diante do Senhor em adoração, reconhecendo todo o benefício que havia recebido do Senhor. Então aqui nós temos aqui uma demonstração de adoração ao Senhor. Então a nossa salvação é algo que nós temos recebido como um presente de Deus. Romanos 6, e a última parte do versículo 23 diz lá, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Nós temos recebido a nossa salvação
como um dom gratuito de Deus. Agora, a adoração é algo que nós apresentamos a Deus como um reconhecimento voluntário de nosso profundo apreço pelo que Ele é e por tudo quanto Ele tem feito por nós. Então, nós vamos examinar estes versículos que nós temos lido aqui, que são tão cheios de significados espirituais, e observar algumas coisas com respeito a este adorador. Eu desde já peço desculpa aos irmãos, porque eu esqueço aquilo que eu vou falar, então eu tenho que escrever tudo. E às vezes eu escrevo e depois eu vou ler e tenho dificuldade de ler aquilo que eu escrevi também. Mas com um pouco de paciência nós conseguimos. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que o adorador é uma pessoa que tem experimentado o que significa ser redimido mediante o sangue e o poder de Deus. Nós vemos aqui nos versículos 5 desse capítulo até o versículo 8, que eles eram então escravos ali no Egito, mas o Senhor, com mão poderosa, os haviam libertado ali do Egito e levado eles para a terra a qual o Senhor havia prometido. Nós não vamos ler os versículos, nós já temos lido, mas o versículo 8 aqui diz o seguinte: o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com um braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Eles haviam então experimentado o poder de Deus, eles haviam sido também redimidos pelo sangue do Cordeiro ali no Egito, quando o Senhor instituiu a Páscoa e que eles deveriam então colocar o sangue ali nos umbrais das portas. E o Senhor disse que, passando ali, vendo o sangue, passaria e não haveria a praga destruidora. Então, ali eles foram salvos pelo poder de Deus através do sangue do Cordeiro colocado nos umbrais das portas. Deus, então, ele lhes mandou que recordasse o fato de que eles, em outro tempo, eles tinham sido escravos sob as amargas da escravidão ali no Egito, mas que o Senhor os tinha visitado suas aflições e tirado esses de terrível condições e com mão poderosa e braço estendido. Eles deveriam então recordar tudo isso que o Senhor havia feito por eles. Temos então nestas palavras uma ilustração também para nós. Uma ilustração da obra muito maior que Deus efetuou para cada um de nós. Houve então tempos em que estávamos, por naturezas, perdidos no pecado e sobre uma terrível condenação. Pairava sobre cada um de nós uma terrível condenação. Éramos escravos do pecado. Mas graças à obra redentora e efetuada por nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, uma salvação gratuita e eterna, então, foi providenciada para cada um de nós, para cada pecador que reconhece, então, a sua necessidade e confia em Cristo como seu Salvador e o reconhece como Senhor de sua vida. Então, feliz é aquele que pode fazer suas as palavras, então, deste israelita. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós estamos seguros na presença do Senhor. Fomos libertados de uma terrível situação em que nós estávamos e fomos transportados agora para o reino do Filho do seu amor. Somente quem já experimentou o poder salvador de Deus em sua vida pode então aproximar-se de Deus como um adorador inteligente e real. Somente aquele que já experimentou o poder salvador do Senhor, ele pode então aproximar-se do Senhor para adorá-lo, assim como este israelita. Pedro, ele recorda aqueles cristãos a quem ele estava escrevendo
o seguinte: sabeis que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa fútil maneira de viver, com que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro imaculado, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós também fomos libertados pelo sangue do cordeiro, sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui a segunda coisa, que é que o adorador, ele tem herança na terra. Nós vemos aqui: ao entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitar. Ao entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, esse israelita, ele tinha então esta herança ali na terra. Esta pessoa, ela tinha recebido a direção divina, pois tinha sido guiada de dia pela nuvem e de noite pela coluna de fogo. Ele tinha sido o objeto do cuidado providencial de Deus. Agora, pela graça de Deus, o vemos tendo cruzado o rio Jordão e já estando morando na terra prometida, terra que Deus lhes tinha prometido. Ele estava agora gozando das bênçãos de Deus ali naquela terra. Recebeu a sua herança e estava então desfrutando das bênçãos de Deus ali. Agora, o significado disso deve ser claro para nós, os cristãos. As Escrituras contemplam o cristão como estando sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como diz Efésios 2 e verso 26. Efésios 2 e 26, não precisa ir lá, eu vou ler rapidinho, que o tempo é curto e passa rápido. Aliás, 2 e 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos agora nos lugares celestiais em Cristo. Deus mesmo, então, nos assegura que em Cristo nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, nós estamos agora em Cristo, fomos predestinados, segundo o conselho daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como diz também aqui em Efésios capítulo 1 e o verso 11. Então, nós temos a bendita certeza de que tudo isso agora já é nosso. O crente, ele pode entrar livremente junto ao trono da graça e oferecer então a sua adoração com gratidão. E será que nós temos feito isso? Temos dado ao Senhor a adoração que Ele merece, que Ele espera de cada um de nós? Deus, Ele espera que nós o assim façamos, mas também Ele nos prometeu uma herança no futuro também, como nós podemos ver aqui em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1 e o verso 3 e 4. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. Nossa herança é ali nos céus. Nós temos uma herança, mas nos céus. Um dia nós vamos desfrutar de tudo o que o Senhor nos tem prometido lá nos céus. Vamos estar adorando nosso Senhor eternamente. E se a nossa ocupação ali nos céus é adorá-lo para todo sempre, nós desde já aqui na terra devemos estarmos sempre adorando aquele que nos salvou,
adorando o nosso Deus, pois Ele é digno da nossa adoração. E Ele espera que aqueles a quem Ele tem salvado possa lhes dar a adoração que Ele merece. Terceira coisa que nós vamos ver, eu preciso correr que o tempo está passando muito rápido. O adorador é uma pessoa a quem Deus tem abençoado. O verso 2 da nossa lição aqui de Deuteronômio diz assim: tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, tomarás das primícias de todo o fruto do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus. Então, o adorador é uma pessoa que Deus tem abençoado. Foi-lhe dito que pegasse, então, as primícias dos frutos com que Deus o tinha abençoado e que os apresentasse a Deus como um ato de adoração. Nós vemos isso no versículo 10. Eles deveriam apresentar ali como um ato de adoração ao Senhor e prostrar-se diante do Senhor em adoração. As promessas de bênçãos que Deus fizera a Israel, elas eram em grande parte bênçãos temporais e materiais. E estava então condicionada a que obedecessem seus mandamentos, como nós podemos ver aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 a 6. Se eles obedecessem o Senhor, eles teriam bênçãos do fruto da terra, dos animais que haveria de produzir, ter suas crias, e assim eles seriam bem sucedidos ali na terra que o Senhor havia prometido. Dependiam então da sua obediência ao Senhor. Agora, em contraste com as bênçãos terrenas de Israel, as bênçãos dos cristãos salvos, dos crentes salvos por Cristo, são eternas e espirituais. Nossas bênçãos, elas são eternas e espirituais. A Epístola aos Efésios também nos apresenta uma maravilhosa introdução destas bênçãos. Ali em Efésios capítulo 1, verso 3, diz ali: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, tanto no Velho como no Novo Testamento, o adorador, ele não vem para ser abençoado, mas porque ele já tem sido abençoado. Então, ele vem só para adorar. O adorador, então, ele não vem à presença do Senhor para ser abençoado, porque ele já foi abençoado com todas as bênçãos do Senhor. Isso não quer dizer que nós não devemos esperar mais bênçãos do Senhor, mas concernente à nossa salvação, já está completa. Já temos sido salvos, estamos seguros. E agora nós voltamos, viemos à presença do Senhor somente para adorá-lo, em reconhecimento do que o nosso Deus é e do que Ele tem feito por nós. Sabe, adorar ao Senhor é demonstrar gratidão a Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós e por tudo quanto Ele é. Quarta coisa, o adorador é uma pessoa agradecida. O adorador recolhe a dádiva das primícias, depois ele coloca num cesto e finalmente traz perante o Senhor. Então, nesta oferta não havia nenhum ato de formalidade. O trabalho dele era colher e trazer a presença do Senhor. Seu ato de adoração consistia em colher o fruto,
colocá-la num cesto, ir até o lugar onde Deus havia escolhido, como nós já temos lido aqui no verso 2. Deveria então colher o fruto, colocar ali num cesto, ir até o lugar onde Deus havia escolhido para ali pôr o seu nome. Então, isso tudo sugere que sua apreciação por tudo quanto Deus era e por tudo quanto Deus tinha feito por ele. O salmista, no Salmo 126, e o verso 3, diz o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe, isso é motivo de nós nos regozijarmos, porque o Senhor tem nos salvado. Grandes coisas Ele fez por nós. E é motivo de nós nos alegrarmos, nos regozijarmos, e assim podermos estar sempre adorando ao Senhor. Sabe de uma coisa, Deus quer um povo agradecido, que não se contente em apenas estar sempre recebendo dele, mas que está disposto também a dar a ele. Então, Deus quer um povo agradecido, que possa estar sempre disposto, não só de receber, mas também de dar a ele. Não devemos ser somente pedintes ao nosso Deus. O Senhor Jesus apreciou a atitude daquele samaritano, lá do capítulo 17 de Lucas, versículo 12 a 19. 10 haviam sido curados da sua lepra, quando pediram ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O Senhor Jesus disse para que eles fossem mostrar ao sacerdote. Indo eles, foram purificados, mas um voltou dando glórias a Deus, e prostou-se com o rosto em terra, adorando o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus apreciou muito a atitude daquele que voltou, aquele estrangeiro, samaritano. Ele voltou agradecendo ao Senhor, reconhecendo a bênção recebida. Então, nós não devemos estar sempre só pedindo ao Senhor, mas disposto a dar a Ele também. E o que nós podemos dar a Ele é aquilo que Ele espera de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo indicou claramente que Deus Pai está buscando adoradores entre os seus filhos. Ele disse, lá em João capítulo 4, verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus, Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós devemos ser assim, como este samaritano que voltou, dando glórias a Deus, adorando a Ele. Então, nós não devemos ser somente pedintes ao Senhor, mas devemos também estar disposto a dar a Ele a adoração que Ele merece. Contemplá-lo, reconhecer a grandeza desse Ser Supremo que tem nos salvado. Conta-se a história de uma menina que trouxe grande alegria para sua mãe. Um dia ela voltou de brincar no quintal, sentou-se numa cadeira e contemplou sua mãe enquanto ela passava roupa com ferro. Sua mãe lhes perguntou: "O que queres, querida?" Ela respondeu: "Não quero nada, mamãe. Só quero sentar-me aqui, olhar para você e amá-la. Não quero nada, só quero sentar aqui, olhar para você e amá-la." Às vezes nós precisamos fazer isso também. Sentarmos diante do Senhor para podermos amá-lo. Quantas coisas fez o Senhor por nós. E nós demonstramos gratidão ao Senhor quando nós paramos para contemplá-lo,
a beleza da sua santidade, meditarmos nos seus feitos por nós, meditarmos naquilo que Ele fez por nós. E assim, ao fazermos isto, vamos dar grande alegria para o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e para o nosso Deus. Deus deseja profundamente que aqueles a quem Ele tem abençoado tão grandemente respondam o seu desejo de receber adoração, e enquanto esperam em sua presença, derramem seu amor por Ele em adoração. Então, o ensino desta passagem de Deuteronômio 26 é que cada crente deve exercitar-se durante a semana e colher e dispor pessoalmente seu cesto de primícias, e ao reunir-se com o povo de Deus, deveria então trazer seu coração cheio de sua apreciação do que Deus é, tal como revelado em seu Filho amado. À medida que cada cristão faz isto, a espiritualidade da reunião de adoração se elevará a um nível superior e Deus certamente receberá o que Ele procura: a adoração de seus amados filhos, comprado a preço de sangue. Nosso tempo já foi, eu ainda tinha aqui mais algumas coisas a considerar, mas eu creio que isto basta para nós. O que nós temos, talvez em uma outra oportunidade nós podemos continuar esse assunto. Não terminei, e se fosse terminar vai mais uns 20 minutos aqui, o que eu tinha preparado. Mas eu vou parar por aqui. Mas eu creio que o que nós já temos pensado aqui é o suficiente. Nós temos o costume, né? E é a ordem do Senhor Jesus, que nós a reunimos todo o primeiro dia da semana para recordarmos da obra do Calvário. Não é só no primeiro dia da semana que nós devemos adorar o Senhor. A adoração é onde nós, qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos adorar o Senhor. Mas eu estou pensando especificamente na reunião de partir do pão. Ali nós tiramos um tempo para estarmos na presença do Senhor, para contemplá-lo, para contemplá-lo, Ele na beleza da sua santidade, lembrarmos dos feitos do Senhor por nós, lembrarmos do que nós éramos antes, e agora o que Ele tem feito por nós e tem nos colocado num lugar de posição privilegiada, de assentados nos lugares celestiais em Cristo. E nós reunimos então, e Ele diz: fazer isto em memória de mim. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem ordenado, aquilo que Ele espera de cada um de nós, dar-lhes a Ele a adoração que Ele merece e que Ele espera de cada um daqueles a quem Ele tem salvado. Amém.